Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre a primeira reunião de pais do ano. Esse assunto ele não vai ficar esgotado nessa live, porque ele é um assunto aí que dá para falar várias coisas, muitas mesmo. E você vai encontrar mais desse assunto lá no meu Instagram, no Janaína Polidori, @Janaína Polidori. Inclusive, é bem possível, não vou confirmar, mas é bem possível que a gente faça uma live só sobre esse assunto para você tirar suas dúvidas lá no Instagram também. Então, vale a pena você seguir por lá para poder ficar por dentro aí, dos vídeos ao vivo também. Hoje a gente vai falar sobre 3 dicas para a primeira reunião de pais. São 3 assuntos que geralmente aparecem nessas reuniões e o modo como eles devem ser tratados, né? Qual que é o grande problema, na minha opinião, das reuniões de pais? Nós temos pais presentes que estão ausentes. Muitas reuniões de pais, a gente tem aquele pai que ele chega só para assinar presença, ou aquele pai que chega até querendo participar, mas ele acaba ficando entediado e não vê a hora de ir embora. Então ele começa a pensar em outras coisas, não presta atenção, né? Então são pais presentes que na verdade estão ausentes de atenção. Isso acontece por causa do tipo de reunião que a gente faz. Ao longo dos anos eu fui aprendendo isso e fui inserindo coisas na reunião que fizessem mais sentido para o público. Porque no começo, quando eu comecei lá a lecionar, eu fazia uma reunião pensando no que eu achava importante para mim, que eles soubessem. Só que não era o que eles estavam buscando na reunião. Então tem uma grande diferença entre o que eu acho importante e o que o pai acha importante. O mais legal é quando a gente consegue harmonizar essas duas coisas. Então, o ideal é fazer a reunião de um jeito que o pai ache importante permanecer ali, que ele fique interessado, mas dando informações que você precisa passar do seu trabalho, né? Então, isso é o mais importante. É o tipo de reunião que o pai, gente, não vai embora, ele fica até o final e presente mesmo, não fica de atenção ausente. Você pode aproveitar, já se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais ou cursos com as pessoas que podem se beneficiar aí da informação, né? Porque aqui é um vídeo informativo. A primeira dica é em relação aos recados. A gente sempre tem que dar alguns recados na reunião de pais, esse é o papel do professor também, principalmente nessa primeira que a gente vai falar sobre o informe, aniversariantes do mês, se pode ou não fazer, se não pode fazer, qual é o motivo, né? Tem municípios que não permitem. Como que é o procedimento seu de sala de aula, né? Ou qual que é o horário de entrada e saída? A van escolar ela pode chegar antes um pouquinho, qual que é o horário que ela chega? Então, tudo isso você vai tratar com um recado ali para os pais. E às vezes tem algum recado extra, né? Você há de convir que são muitas informações na primeira reunião. Tem alguns pais que, quando a criança já está na escola, já estão habituados com o funcionamento da escola, mas tem aquele pai que é novo, né? E mesmo que ele esteja habituado, sempre tem alguma mudança que ele precisa saber. Então, quais são as minhas recomendações para tratar dos recados? Porque o que que eu fazia antes? Eu anotava os recados na lousa, e eu também distribuía os recados para os pais. Então, eu distribuía um papelzinho, né, que a escola até fornecia, era um papelzinho para mim copiar na lousa, para eu copiar na lousa, e o outro papelzinho era para distribuir para os pais, para eles poderem levar. Então, eles acompanhavam a leitura, só que esse momento eu já perdi os pais. Então, essa intenção boa de você dar o recado, de avisar as coisas, depois o pai virava para mim e falava: Nossa, eu não lembro de você falar isso na reunião. Porque é entediante, né? Você ficar indo para um lugar para ficar com o depósito de informação, né? Os alunos não gostam e os pais também não. Então, como que a gente torna esse momento assim mais funcional? Embora eu passasse na lousa e desse o recadinho, né, para os pais, eu já passei por escolas que a gente só passava na lousa, ou colocava aí no datashow, no caso, né?
Se for possível, entregar o recado impresso é realmente importante, porque esses pais vão poder levar para casa e colocar ou na geladeira, ou na agenda deles, ou colocar um lugar que eles possam ver assim diariamente, como um escritório, por exemplo, para eles poderem lembrar das recomendações, né? Mas fazer a leitura ipsis literis, ou seja, literal, desses recados é cansativo. Então, é sempre interessante se você puder, em lugar de ler os recados, ir explicando conforme você lembra. Não precisa anotar na lousa, gente, eles já têm na mão, tá? Então, você pode ir explicando conforme você lembra. Você dá para um pai, ele vai passando para o restante, sabe? Igual fileirinha. Você dá para o primeiro da fila, ele vai passando o resto para os demais. Enquanto isso, você já vai explicando. Fala, olha, eu vou entregar os recados da escola, vou explicar alguns. Enquanto eu explico e vocês recebem, vocês podem ler, então é uma coisa mais dinâmica. Então, eles vão lendo enquanto você explica. E, por favor, depois que eu acabar de explicar, vocês vejam se vocês têm alguma dúvida em algum recado, que às vezes você não leu algum e o pai está interessado. Não leu, não, se não explicou, né? Daí ele vai falar: olha, a senhora não falou dos aniversariantes, podia explicar melhor? Né? Então, a gente tem aí essa possibilidade, porque causa uma interação com os pais. Não é nem porque você esqueceu, entende? É porque você quer que eles perguntem, para você ver como eles interagem com vocês. Né? Enquanto os pais, então, leem os recados, você vai explicar no geral. Ou na lousa, ou você segura um papelzinho, o que você preferir, mas é importante essa interação. Só ficar o professor falando não é bacana. E uma outra dica que eu dou, essa é a dica de ouro do recado. Sabe aquela lista de presença que os pais assinam e vão embora, né? E daí isso me cansa. Então, o que que eu fazia nessa lista de presença? Eu deixava na porta, numa carteira, com uma caneta presa, aquelas com cordinha. Eu prendia na carteira, porque senão eles levam embora, né? Sem perceber. Não é nem de maldade. É, os pais entravam e falavam: olha, pessoal, se alguém precisar ir embora, né? Porque eu sei que ele falava bem assim: tem aqueles pais que vêm só para assinar a lista de presença. Então, quem quiser ir embora, pode assinar a lista de presença e já ir. Pergunta, gente, quantos pais faziam isso depois que eu falava desse jeito? Zero. Não aconteceu nenhuma vez de eu ter um pai que levantasse, porque é uma vergonha, né? Na frente de todo mundo, ele admitir que ele foi ali só para assinar uma lista de presença. É engraçado que eles falam isso abertamente para o professor, mas quando eles têm que admitir em grupo, socialmente, isso não acontece, né? Então você vai pagar mico, entendeu? Então, os pais vão olhar torto e falar: nossa, que absurdo, para que que veio para a reunião, né? Então, eu acho que é isso que acontece na cabeça deles. Então, quando eu coloco lá a lista e falo: olha, se alguém tiver pressa, não puder ficar na reunião, já tem a lista de presença. Se o problema for esse, está ali na porta. Vocês podem assinar e ir embora, porque assim não atrapalha durante a reunião perguntando se vai acabar logo, né? Então, no momento que vocês precisarem ir embora, por favor, a maioria fica até o final. É um ou outro pai que sai um pouco antes, mas eles permanecem. Agora a gente tem essa lista de presença, porque é obrigatório por lei o pai participar, pelo menos bimestralmente, aí em alguns lugares mensalmente, da reunião de pais dos filhos, né? Ou o responsável pela criança. E é feito aí um atestado na escola para que essa pessoa possa comparecer e faltar do trabalho, né? Então, por isso, não há motivo da pessoa querer voltar antes. Só lógico que tem que avisar antes na empresa, nem coisa e tal. Mas voltando à lista de presença, além dessa lista de presença, eu tenho uma segunda lista, na verdade, eu tenho várias listas, né? Mas essa daqui é a lista dos recados. Por que cargas d'água eu vou ter o trabalho de montar uma lista de ciência de recado, né? Não é lista de presença. Quando você fala para os pais que eles vão ler os recados, prestar atenção na explicação e assinar que eles entenderam, eles se sentem responsáveis por não perguntar depois. Então, o interesse deles muda. Eles prestam mais atenção nos seus recados. Então, quando eu vou assinar lá, sim, eu vou assinar o meu nome, que sim, eu entendi tudo. Então, eu preciso realmente ter entendido.
É uma coisa até acho que talvez inconsciente da pessoa, sabe? Eu só vou assinar se realmente eu entendi. Então, essa lista de assinatura para recados, ela sempre foi essencial depois que eu descobri que seria interessante colocar ela também nas assinaturas. E eu sempre aviso, gente, são várias assinaturas na minha reunião, vocês sabem, né? Que eu preciso que vocês prestem atenção e entendam o que eu estou falando. E os pais super de boa com o tempo, eles até gostam. Ficam até inseguros com professores que não pedem. Quem passou por mim, né? Então a gente tem essas dicas aí sobre os recados. Isso tudo, gente, é a dica um. A dica 2 é em relação à dinâmica. A gente tem algumas escolas que elas sugerem aí uma dinâmica de acolhimento dos pais na primeira reunião. Geralmente é aquele negócio que eu combato veemente, que é um novelinho de lã, ou de linho, ou de barbante, que você fica jogando pro coleguinha e daí ele vai falar o nome dele. Parece aquelas reuniões de AA, né? Você fala seu nome e uma característica do seu filho. Ou senão você fala seu nome e fala alguma coisa do seu filho, né? Então eu não gosto dessa dinâmica. Eu acho ela batida, porque ela é pouco criativa e todo mundo faz, então é uma coisa cansativa. Eu mesma, enquanto mãe, eu participei 4 vezes dessa dinâmica, com professores diferentes. Então, não que eu vou fazer cara feia, nada, né? Porque eu sou uma pessoa educada. Mas é uma dinâmica, assim, que já me fala, meu, esse professor não tem criatividade nenhuma. Assim, me dá até uma palpitação, sabe? A gente brinca até aqui em casa, é aquele promorto, sabe? A promorta. É aquela pro que não vai passar daquilo, sabe? Isso é um pouco triste para a criança. A gente tem essa primeira impressão e daí não é muito legal. Por isso que é interessante, se você for fazer uma dinâmica de acolhimento, que seja uma dinâmica funcional, tá? Então, é legal fazer essa dinâmica? Depende. Ela pode ser legal e pode não ser. Por quê? Ela é legal se o professor se sentir seguro com a dinâmica e confortável. Como que isso vai acontecer? Se a escola vai impor uma dinâmica, é interessante que ela não imponha uma dinâmica única para começo de conversa. É papel do coordenador dar opções para o professor, tá? Então, o coordenador vai chegar e falar: ó, a gente vai começar esse ano a reunião de pais com uma dinâmica. Nós vamos trabalhar na reunião agora 3 ou 4 dinâmicas e vocês podem escolher qual que vocês vão utilizar. Porque assim o professor pode utilizar a dinâmica que mais esteja de acordo com o perfil dele. Essa de novelo, por exemplo, você já deve ter percebido que não tem o meu perfil, porque eu não vejo funcionalidade nela. Mesmo porque o pai vai falar o nome, eu não vou lembrar e eu não vou conseguir associar o pai com a criança naquele momento, né? Então, para mim, é uma dinâmica pouco funcional, não faz sentido. E daí, quando eu aplico uma dinâmica que para mim não faz sentido, eu não aplico direito, né? Ela não é uma dinâmica assim que ela vai ser super legal para as pessoas, entende? Você consegue transpassar aquilo. É a falsidade, né? É a dinâmica falsa. Então, é papel do coordenador fazer isso, mas se seu coordenador não faz e obriga a ter uma dinâmica, você pode sugerir, então, quais dinâmicas a gente pode utilizar, porque às vezes ele nem cogitou que é o papel dele orientar em relação a isso, né? Afinal de contas, é papel dele trazer novas práticas para a sala de aula e para a reunião de pais. Sim, você pode aplicar uma dinâmica se você não fizer uma exposição direta dos pais. Gente, tem pais que eles estão ali, eles não querem ser notados pelos outros pais naquele momento, né? Tem pais que gostam de se expor e outros que não. Então, é legal que seja uma dinâmica que o pai possa participar, mas que não fique totalmente exposto, né? Ele não tem, assim, uma exposição direta, principalmente se for com informações que talvez ele nem saiba dar, né? Então, talvez alguma coisa de artesanato, só para os pais se conhecerem, sabe? Montar uma dobradura enquanto você conta uma história, uma coisa assim mais individual, mas que seja dinâmica. Talvez isso seja mais interessante. Depois o pai dá a dobradura para o filho, ou se não, fica exposto ali a dobradura que ele fez para o filho. E ele precisa ter uma função pedagógica ou acadêmica. Então, assim,
eu resolvi que eu vou dar uma dinâmica de origami, que é uma dobradura, na minha reunião de pais. Eles vão montar um barquinho, um coração, sei lá, uma casinha. Qual que é a função pedagógica? Eu vou explicar para os pais que durante o primeiro mês a gente vai trabalhar um pouquinho com origami, porque as crianças precisam X, Y e Z, e o origami tem os benefícios X, Y e Z. E daí a gente vai montar um origami juntos para eles poderem ver como que funciona com as crianças. Depois esse origami vai ou ficar exposto, daí eu que vou escolher, para as crianças, ou o pai vai entregar no final da reunião o que ele fez para a criança, que é uma ideia bem bacana, as crianças ficam felizes. E eles capricham mais na dinâmica, né? Então fica aí a dica. É uma funcionalidade, porque é uma coisa que eu vou trabalhar e eu já trabalho na reunião de pais. Não é legal fazer dinâmica quando o professor não se sente confortável ou ele não gosta de exposição, né? Então ele não gosta, por exemplo, eu não gosto de dinâmicas que exponham os pais, eu me sinto mal. Então eu acho que eu também fico exposta. Então não é legal quando você. Eu já dei dinâmica, gente, que eu gosto, mas essa do barbante realmente me deixa desconfortável, que é a primeira que me vem na cabeça quando fala de reunião de pais. Não é legal fazer os pais se exporem em excesso, porque vai perder o foco da dinâmica e o pai vai ficar tão nervoso, aquele pai que não gosta de exposição, ele vai ficar se sentir desconfortável e vai querer sair da sua reunião assim que puder, né? Então, você vai deixar ele com um sentimento de não quero mais ir nas reuniões. Então, tem que tomar muito cuidado com a dinâmica nessa primeira reunião. E se ela for dada, ela tem que ter uma função quase que de passatempo, mais funcional, né? E quebra-gelo. Como se fosse assim, para tirar um pouco a formalidade da reunião de pais, para eles se sentirem mais à vontade, mas sem essas questões de exposição, né? Então, a dinâmica ela pode ser dada nessas condições aqui e não pode ser dada nessas outras, né? Tem uma função de passatempo quebra-gelo, tem que ter a função pedagógica, né? Então, para ele se sentir confortável. Se for só para dar por dar, não é legal ter a dinâmica em sala de aula. E a gente tem a dica 3 que é a mais legal, que é a sua forma de trabalhar. Antes de começar a reunião de pais, você, professor, precisa aquele vídeo do planejar antes do planejamento, que eu vou colocar aqui no final desse vídeo para vocês verem caso não tenham visto. Eu preciso, enquanto professor, saber qual vai ser a minha rotina, lembrando que rotina não é quadro de horário, foi a live de ontem no Instagram, que a gente até deu um infográfico para quem participou. É, então, eu tenho que saber que eu vou trabalhar o livro didático, que eu vou trabalhar o caderno, passando coisas na lousa para complementar esse livro didático, ou eu não vou trabalhar livro didático, mas eu vou trabalhar muito bem o caderno. Eu vou trabalhar algumas atividades em folha, eu vou trabalhar a lição de casa 3 vezes por semana. Então, tudo isso eu tenho que contar para os pais. E se eu for começar um projeto no bimestre, antes da próxima reunião, eu também tenho que contar. Falar, olha, a gente vai começar um projeto. Eu vou falar do projeto do segundo ano do Clube das Joaninhas, porque assim fica mais fácil para explicar para vocês. A gente vai fazer um projeto que os alunos vão aprender alguns jogos que são bem legais aí com raciocínio. São jogos que eles vão montar super fácil aí com papel e colocar no envelopinho. Ao final do projeto, eles vão levar para casa a caixa de jogos deles, né? Então, esse daí é o nosso projeto Ludoteca, que está à venda lá no janenespolidório.com.br, caso você tenha interesse. Mas ele também faz parte do das Joaninhas, né? Que é o nosso clube de assinatura, com mais de 800 páginas aí durante o ano, que você recebe um material mensalmente, incluindo alguns jogos que podem ser usados para essa finalidade da caixinha de jogos. Eu preciso saber como que vai ser essa rotina, porque eu vou explicar isso para os pais. Eu vou falar, olha, os alunos vão chegar, a gente sempre vai ter um trabalho com um caderno, né? Se a criança chegar em casa e não tiver nada no caderno, é porque aconteceu alguma coisa. Ou ela não terminou a lição, ou ela pulou essa parte do caderno, né? Então,
Eu vou avisar sempre? Não vou avisar sempre, gente, porque vocês estão cientes que a criança tem que ter feito. Como que vocês vão saber se a criança terminou a lição do caderno? Entre uma lição e outra, a gente vai fazer um negócio que chama separador de lição, que é tipo um grafismo, daí eu faço todos na lousa. Cobrinha, L, 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 I, montanha, numa linha, que vai separar uma lição da outra. Se a criança chegar em casa e não tiver essa linha colorida com o grafismo, é porque ela não terminou a lição dela. E daí você vai perguntar o motivo. No começo, eu vou dar bronca, vou tomar algumas iniciativas, mas eu não vou forçar tanto. Depois de alguns dias que a criança é recorrente nesse comportamento, eu vou ter a ação A, B e C. Então, A, eu vou mandar o caderno do amigo para casa junto para você poder fazer o seu filho terminar a lição, né? Enfim. Mas você precisa cobrar dele, fazer dentro do horário, porque é uma cobrança que não é só da escola, entenderam? Por que que eu preciso saber minha rotina? Pessoal, a gente precisa saber a rotina porque você vai orientar os pais qual que é a ação deles para poder ajudar a gente na escola. Eles são super companheiros quando a gente faz isso. Eles entendem qual que é a função deles, né? Olha lá, como será a sua rotina. E se você puder, leva pronto uma folha de caderno e mostra o negócio que separa a lição. Leva pronta uma lição de casa e explica como que eles devem ajudar na lição de casa. Se puder, até simula com o pai. Olha, tem um pai que é voluntário para poder fingir que é o aluno, para a gente ver como que orienta, porque alguns pais têm dúvida, né? Daí vocês podem perguntar. Então, isso vai ser muito instrutivo para os pais. É uma outra forma dos pais prestarem muita atenção na sua reunião, que é a orientação, como os pais podem ou não ajudar a criança, né? Porque às vezes as professoras falam, eu não dou lição de casa porque o pai faz para o filho, mas você orientou como que deve ser essa lição? Você está enviando lição de casa que é adequada ou você está enviando qualquer coisa? Né? Então tem várias questões aí para a gente levantar. Quais materiais didáticos você utiliza? Então, vamos dizer que esse ano você vai usar fita métrica. Então, você vai falar para os pais: olha, esse ano a gente pediu extra uma fita métrica. Quem puder, por favor, mande no estojo, porque a gente vai fazer algumas lições com ela, né? Deve você dar um exemplo. Você pega uma fita métrica, mostra a fita métrica, explica para que ela serve. Esse ano a gente vai fazer um trabalho mais focado em dicionário. Por favor, quem tiver dicionário em casa, mantenha na mochila com a da criança. Por quê? Porque o dicionário, a gente pode fazer o X, Y, Z. Então, daí você explica qual que é a utilidade desse dicionário e como se usa, né? Então, tudo isso é orientação. E por fim, como que você quer que sejam as lições dos alunos? Então, assim, não é a lição de qualquer jeito. Você vai explicar como que você passa a lição e como tem que estar isso no livro didático ou na folha ou no caderno, né? Então, vou dar um exemplo. Como formada em letras, eu vou contar para vocês que eu tenho pavor de professor que aceita resposta curta. Porque quando chega lá no sexto ano, sétimo, que eu preciso começar a trabalhar com morfologia e análise sintática, eu não consigo que essa criança entenda porque ela a vida inteira deu resposta curta, tá? O que que é resposta curta? Qual é a cor da coleira do cachorro? Daí a criança vai escrever vermelho. Primeiro e segundo ano, ok. A partir do terceiro ano, jamais. Então a criança chegou no terceiro ano, pessoal. Agora seus filhos estão no terceiro ano, eles precisam escrever mais, eles precisam escrever frases completas de resposta, tá? Por quê? Porque a frase tem que ter começo, meio e fim. Se eles escrevem só uma palavra na resposta, eles vão ter dificuldade de produzir texto, eles vão começar a ficar monossilábicos, eles não vão treinar a ortografia, a escrita. Então, eu preciso que eles escrevam frases completas. Qual é a cor da coleira do cachorro? A cor da coleira do cachorro é vermelha, tá? Por quê? Porque a cor da coleira do cachorro é o sujeito. É o verbo de ligação, né? E vermelho é o predicativo do sujeito. Na verdade, o núcleo ali é a coleira, o núcleo do sujeito. Se a criança não escreve essa frase completa, essa oração completa, o que que vai acontecer? Quando chegar lá no fundo de dois, a gente vai ter sérios problemas, né? Então,
A partir de terceiro ano, por favor, eu quero todas as lições das crianças, né? Isso você explicando para os pais, com frases completas. Se foi uma lição para casa e é para responder, por favor, depois que a criança terminar a lição, dá uma olhadinha, porque muitos têm preguiça e a gente não quer aluno com preguiça. Eles têm que ser alunos nota 10. Então, pelo menos caprichosos, né? Você vai lá e vai falar para o seu filho: olha, a professora explicou que ela não aceita a resposta curta, você tem que escrever a frase inteira, né? Nem que seja para escrever, gente, ela é vermelha, que é uma frase. Não precisa escrever a coleira do cachorro. Pode ser ela, que é a coleira. Ela é vermelha, mas tem que estar a frase completa, né? Então, não vai cair a mão de escrever ela é antes. Então, como que você quer a lição? Matemática, você quer que coloque o cálculo ou pode colocar só a resposta? Né? Então, você explica as suas preferências para os pais para que não haja problema nessa comunicação depois com a criança, tá? Mas para você poder explicar isso para os pais, você precisa determinar isso antes da reunião de pais. Por isso que eu estou hoje, no dia 21 de janeiro, te dando essa dica, porque você vai programar isso antes da reunião de pais e antes do planejamento, né? Se você precisar de alguma ajuda, nós temos materiais prontos da reunião de pais, inclusive folders de como orienta os pais a ajudar a criança. E daí, nesse caso, você vai falar com a Cirlei pelo WhatsApp 988084676. Se você precisar de algum produto, que nem esse projeto Ludoteca, que eu falei para vocês, que é o dos jogos, lá no janaínaesporidori.com.br. E a gente tem também o grupo Saber em Ação, que é o nosso grupo de apoio aos professores, que nesse caso você pergunta para a Cirlei. Ela vai orientar vocês a como que funciona esse grupo e quais são os temas que vão ser tratados. No momento, eles estão tratando lá de planejamento. Então, a gente tem vários tipos de planejamento. É planejamento da sala, planejamento da reunião de pais, mas vai ter um momento também que a gente vai ter outros temas. Então, seria legal vocês perguntarem aí para a Cirlei, que ela está mais ciente do que eu, dos temas que são trabalhados aí no grupo, né? Espero que eu tenha sido bem útil aí nas informações, que tenha sido muito funcional e proveitoso para vocês. Não sejam, gente, entediantes na reunião de pais, isso é muito importante. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidori.